Oi, gente querida. Queremos, em nossa devocional de hoje, contemplar o capítulo 8 de 1 Coríntios. Aqui nesse capítulo, Paulo vai responder a mais uma questão prática que lhe foi apresentada pelos próprios coríntios através de uma carta que lhe enviaram. A questão agora gira em torno do consumo de alimentos que foram previamente sacrificados a ídolos pagãos. Lembro-nos de que os coríntios são uma comunidade surgida num contexto idólatra. Muitos de seus membros que acolheram o Evangelho e se converteram de práticas idólatras para uma fé viva no Cristo vivo. A questão prática que se impõe é a seguinte: como crentes no Senhor Jesus, eles poderiam comer ou não os alimentos que haviam sido sacrificados a ídolos anteriormente. Por exemplo, muitas vezes o excedente de carne oriunda de animais sacrificados em rituais pagãos era posteriormente colocado à venda no mercado, nos açougues da cidade. Sabedores da origem dessa carne, ela simplesmente poderia ser consumida pelos cristãos ou deveria ser rejeitada? Essa é a questão. A resposta de Paulo é muito clara e objetiva. E mesmo que esse não seja o nosso caso nos dias de hoje, sua resposta tem sim implicações para a nossa vida, pois Paulo não se limita a responder a essa pergunta com um mero sim ou não, mas ele aprofunda essa situação trazendo questões que nos são relevantes ainda hoje. Se não, vejamos. Paulo inicia colocando de cara os pingos nos is, vamos dizer assim, verso 1. Quanto à pergunta sobre a comida sacrificada a ídolos, sabemos que todos temos conhecimento a esse respeito. Ou seja, deveria ser um assunto de conhecimento geral da igreja. Além do que, os ex-pagãos de Corinto se tornaram crentes em Cristo, sabiam que, embora tivessem adorado a ídolos, oferecendo sacrifícios semelhantes nos mesmos santuários do passado, agora eles sabem que seus pecados tinham sido perdoados somente por Deus em Cristo Jesus e não através de sacrifícios. Além disso, sendo crentes, eles não oferecem mais tais sacrifícios aos ídolos, pois eles sabem que os ídolos para os quais ofereciam tais sacrifícios não têm existência real nesse mundo. É o que Paulo declara expressamente no verso 4. Então, diz Paulo, o que dizer quanto ao alimento oferecido aos ídolos? Bem, todos nós sabemos que, na verdade, o ídolo nada vale nesse mundo e que há somente um Deus. Todos os ídolos e deuses são criação humana e eles não devem ser temidos e muito menos adorados. Então Paulo segue no verso 5. Sim, é fato, diz ele, que existem os que são chamados de deuses. Por assim dizer, nos céus e na terra, há pessoas que adoram muitos deuses e muitos senhores. Para nós, porém, diz Paulo, há somente um Deus, o Pai, por meio de quem todas as coisas foram criadas e para quem nós vivemos. E há somente um Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas foram criadas e por meio de quem recebemos vida e vida eterna. Portanto, já que os crentes têm esse conhecimento e sabendo que estão livres em Cristo e nele tudo é permitido, haveria alguma razão para que eles tivessem alguma hesitação, alguma dúvida quanto a comprar ou não comprar carne nos açougues públicos, porque essa carne foi sacrificada a ídolos? Ainda que fosse uma carne usada em sacrifícios, em rituais pagãos, de fato, alguns coríntios tinham tal hesitação, tal dúvida, e a estes Paulo considera fracos. No verso 7 ele diz, no entanto, nem todos sabem disso. Alguns estão acostumados a pensar que os ídolos são de verdade, de modo que, ao comer alimentos oferecidos aos ídolos, imaginam estes
que estão adorando deuses de verdade e sua consciência fraca é contaminada. Então, o que fazer? Como se posicionar diante disso? Essas coisas, comer, não comer, tem alguma coisa a ver com a nossa salvação diante de Deus? Paulo responde, verso 8, não obtemos a aprovação de Deus pelo que comemos. Também não perdemos nada se não comemos. Se comemos nada, também nada ganhamos. Sendo assim, a coisa estaria resolvida. Tanto faz se como ou deixo de comer essas carnes sacrificadas a ídolos, pois uma vez que eles sequer existem, os ídolos, que mal estes alimentos poderiam nos causar? Mal nenhum, não é? Contudo, diz Paulo, verso 9, tenham cuidado para que sua liberdade não leve outros de consciência mais fraca a tropeçarem. Ou seja, a coisa não se decide simplesmente a partir do meu conhecimento, da minha liberdade. O amor para com o irmão mais fraco deverá colocar freios e limites em minha liberdade. Ainda que eu esteja em paz e resolvido em relação a qualquer assunto, mas a minha prática pode comprometer a fé e os limites de compreensão do meu irmão mais fraco. Eis aí o limite da minha liberdade. Nas palavras do próprio Paulo, no verso 13 do nosso capítulo, portanto, se aquilo que eu como faz um irmão pecar, nunca mais comerei carne, diz Paulo, pois não quero fazer meu irmão tropeçar. Eis aí o significado, o que significa exercer uma liberdade em Cristo, cujo limite é dado pelo amor ao mais fraco. Que o Senhor nos ajude a viver nessa prática, olhando, observando que aquilo que faço pode atingir o irmão mais fraco na fé. Amém.